Olá, tudo bem com você? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente falar de Grécia. Aqui você observa o mapa da Grécia, né? A Grécia Antiga não compreendia só esse espaço físico, mas nós vamos explicar logo logo na sequência. Então, a Grécia é um dos períodos, né, mais cobrados aí nas provas de vestibular, seja as públicas ou particulares. Então, é um tema aí que você tem que estudar com muito carinho. O, eu sempre sugiro que você tenha aquela visão panorâmica no primeiro momento, né? Então, a gente primeiro vai fazer aquele voo pela cidade para ver, né, a cidade como um todo. Depois nós vamos descer, como eu sempre falo, e ver os detalhes. Então, quando você estuda um período, seja ele qual for, principalmente no caso, né, uma civilização, como nós vamos fazer, é importante que você tenha essa visão logo de cara, né, inicial. Então, vamos lá. Você, quando estudar a Grécia, vai pensar nos períodos. Então, são 5 períodos. O período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, certo? Esse helenístico, alguns especialistas consideram que não tem muito a ver com a história da Grécia propriamente dita. Quando chegar o momento, eu vou explicar por quê, legal? Mas a gente sempre tem que pensar no máximo, não é? Depois a gente vai vendo por que, inclusive, alguns pensam diferente, legal? Mas olha, então, quando você está estudando uma civilização, geralmente qual é a primeira coisa que você vai estudar? É o povoamento. E a Grécia não foi diferente, tá? Quando você estiver estudando o período, então, pré-homérico, né, o seu foco vai ser o povoamento, tá? Quem povoou, por quê e assim por diante, legal? Então, olha, gente, o período pré-homérico, por volta ali do ano 2000, ocorreu, então, a chegada dos povos. Como se chamam esses povos? Eles chamam-se arianos ou indo-europeus. As duas denominações, né, são corretas. Bom, ariano, eu acho que você, né, deve já dominar. São aqueles povos que, entre outras coisas, têm, por exemplo, uma cor de pele mais clara, certo? E se for indo-europeu, por que essa, né, nomenclatura? Como não há uma precisão de onde eles, né, saíram originalmente, fala-se entre a Índia e a Europa. Daí a expressão indo, né, que se refere à Índia, e a Europa, indo-europeu. Legal? Pessoal, esses povos chegaram, como eu disse, por volta de 2000 a.C., né? E futuramente os historiadores, né, batizaram com um nome, né, que os gregos também conheciam, que são, né, seriam um derivado do nome dos filhos, né, de Heleno. Então, por exemplo, os gregos, eles não diziam que eles eram gregos, né? Eles eram os helenos. Por isso, inclusive, o nome, né, helenístico, lá no final que nós vamos estudar. Então, gente, sempre que falar dos helenos, são os gregos, né? Cultura helênica, a cultura grega, tudo bem? Então, esse Heleno teve 4 filhos. Aqueu, Eólio, Jódio e Dório. Daí derivam os nomes dos povos que povoaram a Grécia. Muitas vezes, na sala de aula escolar presencial ou, né, quando dá oportunidade, mesmo que seja online, de fazer questões, muitas vezes os alunos já perguntam, mas professor, esses nomes aí difíceis, como é que nós vamos, né, lembrar? Olha, primeiro de tudo, pessoal, não são nomes muito complicados não, né? Na biologia tem muito mais. Eu daria uma sugestão para vocês, tá? Se você tiver alguma dificuldade com isso, pensa principalmente nos dórios, tá? No mínimo os dórios você tem que lembrar, porque eles vão trazer mudanças na Grécia e eu vou te explicar já já. Mas então, veja só, esses povos vão chegando lá. Todos eles, como eu disse, gente, vão se misturar ali, certo? Eu brinco às vezes, né? Falo, olha, a gente coloca tudo no liquidificador, vai bater e vai, né, vai sair o povo grego. E por que eu estou falando para você ter uma atenção especial com os dórios? Porque os dórios, gente, quando eles chegaram, eles provocaram muitas mudanças, tá? Eles eram militarmente mais, né, preparados, né? Então essa superioridade militar vai fazer com que eles cheguem na Grécia, tá? E provoquem uma diáspora.
Diáspora é dispersão. Aqui você pode observar ao seu lado direito a primeira diáspora. Não sei se você joga sinuca, tá? Mas se não joga também, deve saber como é que funciona. Você coloca lá, né, as bolas, né, triângulo, né? E aí o jogador, né, inicia a partida como? Coloca a bola branca, não é? Bate nela e ela esparrama ali as bolas pela mesa. Então foi isso que os dórios provocaram, tá? E, como eu disse, eles sendo militarmente superiores, eles chegaram e provocaram uma diáspora na Grécia. Inclusive, os gregos foram para fora da Grécia. Por isso que eu comentei com você que a Grécia, né, antiga não se limita à Grécia que nós conhecemos hoje, geograficamente falando. Inclusive, até eu sugiro que você tenha uma visão da Grécia, pessoal, assim, né, como se fosse uma mão espalmada, certo? E desse sentido. Então, ela tem a parte aqui, ó, continental, tem as partes peninsulares, né, que são as penínsulas, e depois vai ter a parte insular, que são as ilhas. Então, os gregos se esparramaram por aí, tá? E você vai imaginar outra metáfora, né? Como se fosse um colar em torno da Grécia. Então, quando você estudar o mundo grego, tem a Grécia fisicamente como, né? Você pode, como eu disse, visualizar se quiser no mapa atual, mas lembrar sempre que vai, né? Eles vão colonizar, só para vocês terem uma ideia, que hoje é o litoral da Turquia, eles vão colonizar o que hoje é o sul da Itália, certo? Aí depois a gente vai colocar um mapinha aí para você dar uma olhadinha, tá bom? Dando a primeira parada. Então, quando você estudar o período pré-homérico, qual é a sua preocupação? Povoamento. Eu sugeriria, se você estiver anotando em algum lugar, que você colocasse, né, a gente fizesse esse exercício de síntese extrema. Colocar em uma palavra o que caracterizou cada período. Nós estamos fazendo agora, né, começando agora com o período pré-homérico, e no final nós vamos ter isso nos outros 5 períodos, certo? Eu vou deixar aqui para uma consulta, mas eu gostaria que você não se preocupasse com isso nesse momento, tá? Ao final nós vamos retomar tudo isso daí. Então, olha, período pré-homérico, povoamento. Tá? Por que essa é uma estratégia boa para você, pessoal? Porque quando você estiver estudando, depois ao longo, né, vai passando o tempo, quando você voltar, você vai ver o seguinte, você vai bater o olho e ver, olha, tá, esse período pré-homérico eu tenho que me preocupar com o povoamento. E até lá, vai ter revisão, etc e tal, você já vai lembrar, opa, né, é o povoamento. Tá, os eólios, os dórios, os jônios, os aqueus, aí eu tenho que me preocupar com os dórios que provocaram a diáspora, entendeu? Ela vem meio que automaticamente. Você vai fazer essa experiência mais lá no final do ano e vai perceber como funciona isso, tá? E por que eu estou dizendo isso? Pessoal, vocês estão vendo meus cabelos brancos. Eu trabalho com isso, tá, há mais de 30 anos. Né? Vestibular, acompanhando, fazendo questões de vestibular nos cursinhos que eu passei. Né? E um deles eu era responsável pela elaboração dos simulados. Então, a gente pode crer que você vai ver que vai dar resultado, certo? Mas então, voltando, pessoal. O período, então, pré-homérico é basicamente isso que você vai ter que se preocupar. E aí vem o período homérico. O período homérico, você já tem que pensar, bom, por que homérico? Porque, né, diz respeito ao poeta Homero. Homero escreveu 2 obras, Ilíada e Odisseia. Segundo os linguistas, Homero não escreveu pelo menos as 2 obras, já que uma tem diferença de linguagem e assim por diante. Mas para nós historiadores isso não é tão relevante. O importante é que houve então uma definição da língua grega, por isso o período homérico, né? Ou seja, poemas que definiram a língua grega. É muito famosa a história do cavalo de Troia. Inclusive existe um vírus, né, no computador com esse nome. E por que né, os especialistas chamam de cavalo de Troia? Porque se você não clicar lá no vírus, né, ele não entra no seu computador. Se você permitir que entre. Né? Por que existe essa analogia aí? Os gregos, né, estavam lá cercando Troia já há 20 anos e não conseguiam entrar na fortaleza. Né? Não encontravam meios. E aí Ulisses tem uma ideia, fazer um cavalo imenso, colocamos os soldados, né, uma parte de soldados lá dentro, e vamos deixar lá na porta, vamos deixar de presente para os troianos. E aí fizeram, né, esse cavalo imenso. Aqui você vê uma foto, né, de um filme com o nome Guerra de Troia.
embora tenha, né, faça parte do universo da mitologia, não aconteceu de fato, mas é importante para perceber certos aspectos da cultura grega. Então deixaram lá na porta da fortaleza e simularam que, né, iam embora. Saíram lá da região. E aí os troianos colocaram o cavalo para dentro e começaram a bebemorar, certo? Tomaram todas lá. E aí, né, de madrugada, já todo mundo bebaço, caído, os gregos saíram do cavalo, abriram as portas, né, e os soldados que tinham simulado ir embora entraram e eles, né, destruíram Troia. Pessoal, isso é mitologia, mas olha que interessante. Os gregos, isso é um traço da cultura grega, valorizavam o racionalismo, certo? A razão. Veja, se eu não posso militarmente, né, pela força destruir o adversário, o que eu posso fazer? Né? Usar uma estratégia para fazer isso. E em todo momento, gente, essa obra, né, você tem isso relatado. Né? Então, voltando, gente, os gregos então destruíram Troia. Então, Ilíada diz respeito a essa guerra de Troia. A volta para casa do Ulisses foi chamada de Odisseia. Na verdade, é um nome próprio, né? Odisseu era o nome do Ulisses. Então, e aí é traduzido, né, em latim aí para Ulisses. Você vê que o nome virou sinônimo de aventura. Então, por exemplo, tem um filme muito famoso, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço. Quer dizer, virou sinônimo de aventura. Você às vezes vai para um lugar que foi, né, muito atribulado chegar, você fala, nossa, foi uma verdadeira odisseia. Já podemos na literatura aí ter encontrado algum texto assim com esse teor. Então, pessoal, voltando, né, a lógica aí, você tem que pensar nisso. Olha, então, do jeito que nós fizemos, o período pré-homérico, você vai resumir com uma palavra, povoamento. A mesma coisa você faz com o período homérico, né? Resume em uma palavra, ou no caso duas, sociedade gentílica. Bom, como eu disse agora há pouco, os dórios chegaram e eles eram militarmente mais, né, poderosos. O que eles fizeram? Eles se apropriaram das terras mais férteis, tá? E aí os outros tiveram né, que ir para uma região menos fértil e até mesmo para fora da Grécia, que foi a diáspora, certo? Cuidado, pessoal, com esse tema, tá? A colonização grega sempre aparece. Uma vez, um vestibular fez uma questão interessante. Eles compararam a colonização grega com a colonização da Idade Moderna. Né? Por exemplo, Portugal sobre o Brasil, né? Ou a Espanha sobre a América Hispânica. E é totalmente diferente, tá? Não tem esse sentido, pessoal, né, de exploração, tá? Era simplesmente como eu acabei de relatar. Tá? Um grupo de pessoas que ia para fora da Grécia em função das invasões, né, no caso dos dórios, e ali eles formaram, gente, uma cidade. Tinha cidades que eram, inclusive, mais importantes que até as cidades de origem, certo? Eu costumo dar até um exemplo, Tales de Mileto. Às vezes a gente está muito familiarizado, né, com os sobrenomes hoje. Então, por exemplo, Marcos Melo, você que está me ouvindo aí também, né, tem o primeiro nome, o sobrenome, acha que Mileto era um sobrenome. Não, Mileto era o nome da cidade, era o Tales de Mileto, que era uma colônia grega, né, ficava ali na região do atual Oriente Médio, e era uma cidade, como eu disse, gente, tão próspera quanto a cidade que, né, a deu origem. Então não tinha sentido de exploração. Era colonização literal, ou seja, né, formar ali uma nova cidade, tudo bem? Bom, mas continuando, pessoal, o nome Sociedade Gentílica também é uma pista preciosa. Eu vou te explicar na sequência. Então veja, quando você estuda lá em biologia, né, o gene, o que é? Ele vai dar características hereditárias, certo? Às vezes a gente fala, por exemplo, olha, era uma doença genética, certo? Porque veio da família. Então, olha só que interessante, pessoal. Eu vou citar as características, depois nós vamos pensar juntos. As características da sociedade gentílica era a existência de um pater família, ela era caracterizada por laços de parentesco, ela era igualitária, autossuficiente e predominantemente rural. Olha, gente, agora, muitas vezes o que o aluno faz? Ele fica decorando essas características. É o que eu quero que você não faça. Não temos que estudar história de forma, né, pessoal, com aquela visão decoreba, da programa, né, longo, pessoal.
né? Você tem outras disciplinas para estudar, é humanamente impossível ficar decorando tudo. A minha sugestão aqui é essa: você criar seus portos seguros. Você tem que dialogar com o que você está lendo. Então, olha só, Gene, Sociedade Gentílica, você vai lembrar, opa, então vamos pensar na primeira que eu citei. Pater Família, veja, né? Gene, família, né? Parentesco. Então você vai associando as coisas. Você que é de exata, você gosta de lógica, né? Olha a lógica que tem aí. Óbvio que às vezes, pessoal, uma situação ou outra pode fugir, mas tem essa lógica também. Então vamos retomar, olha. Essa sociedade era caracterizada pela, né, existência de um pater família. Ele era, gente, geralmente a pessoa mais velha, e aí, né, por ser um ancestral comum daquele grupo, ele era essa figura aí, né, esse culto aí aos antepassados, então ele tinha essa função mais religiosa de liderar o grupo nesse sentido. Mais uma vez insisto, pessoal, ou pelo nome, sociedade gentílica, ou pela lógica. Porque pensa bem, gente, vamos supor, eu moro em São Paulo, não sei em que cidade você está. Imagina uma situação, você fica sabendo, olha, essa cidade vai ser invadida. Os caras vão vir aqui, eles vão tirar a nossa riqueza, vão nos trucidar, né? Nós temos que ir embora. O que você vai fazer, gente? Você vai pegar as pessoas mais, né, queridas, né? Se você tiver pai, mãe, não é, irmão e assim por diante. Então, foi isso que aconteceu, né? Esse grupo fugiu, né? Fugiu dos dórios, e aí foi formando uma comunidade, certo? Chamada de Sociedade Gentílica. E ela tinha essa característica, ela, né, era formada por, né, as pessoas tinham laços de parentesco. Os historiadores calculam que era um grupo de mais ou menos, lógico, né, que variou aí com o tempo, mas mais ou menos umas 500 pessoas. E aí você vai continuando na lógica, nessa linha de raciocínio, sem decorar. Por exemplo, uma outra característica que eu falei, era uma sociedade igualitária. Você vai imaginar, poxa, se eles tinham laços de parentesco, será que eles iam explorar, vão escravizar o outro? Óbvio que não. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Pessoal, quando a gente terminar na história da Grécia, você vai ver que um dos traços mais marcantes da antiguidade greco-romana era a escravidão. Então, por exemplo, pode ser que o examinador questione isso com vocês, tá? Se tiver, por exemplo, perguntando sobre o período aí, né, pré-homérico ou homérico mesmo, existia escravidão nesse período? Não, né? Então você se previne para, né, os dois possíveis questionamentos. Se cobrar a característica geral, você já sabe, foi a escravidão. Mas no período gentílico, quando tinha um laço de parentesco, não, certo? Então, ó, retomando, pater família, laços de parentesco e igualitária, porque um parente não vai escravizar o outro, tá? Então ela tinha esse traço, né, como eu disse, autossuficiente, o que era produzido era para o consumo, certo? E uma sociedade ruralizada. Bom, e aí então, gente, a característica mais marcante do período homérico é a sociedade gentílica, certo? E aí, como eu disse, você vai tentar sintetizar, né, numa única palavra, certo? Aí não vai ser uma palavra, né, porque temos que colocar sociedade gentílica, mas a ideia é essa, sabe? A síntese máxima para você bater o olho, né, lá no final do ano e aí tudo vir, né, sem precisar ficar lendo tudo de novo, certo? Isso aí seria, né, humanamente possível, até porque já, né, estaria próximo do vestibular. Bom, e Ilíada e Odisseia, né? Só para se prevenir, você poderia também dar uma notadinha. Então, como eu disse, né, para vocês, que a Odisseia era sinônimo de aventura, porque quando o Ulisses está voltando para casa, ele vai se deparar, né, com várias situações. Nesse vaso grego, você vê, por exemplo, a retratação do momento em que Ulisses teve contato com as sereias, que na mitologia eram pássaros. Quando a gente está estudando, como eu disse, tem que ser objetivo. Você compara uma apostila, por exemplo, do cursinho, com um livro que eventualmente você estudou lá no ensino médio. Geralmente, a apostila do cursinho ela é bem mais fininha, por exemplo, que o livrão lá. Se você pode ler o outro grandão, gente, beleza, né? Ele com certeza terá, né, detalhes, né? Vai ter um estudo mais completo, é meio óbvio. Mas nesse momento você tem que ser primeiro objetivo, depois você vai enriquecendo. É o que a gente está fazendo aqui agora.
Nas mais diversas histórias relatadas na mitologia, você percebe muito presente a valorização, né, do aspecto racional, né, da visão de mundo racionalista do grego. Eu estava dizendo, pessoal, o Ulisses, numa dessas ilhas que ele para, eles param, né, para se alimentar. Então eles entram numa caverna, vê lá um alimento lá já, né, reservado, e eles começam a levar, né, pegar aquele alimento para levar. Só que essa ilha era habitada por gigantes, né, o Cíclope, que tinha aquele olho só, né, na testa. E aí o gigante surpreende os gregos e fecha a caverna, certo? Começa a trucidar lá meia dúzia, e aí Ulisses, né, foi justamente o que, né, sugeriu fazer o cavalo de Troia, ele diz o seguinte: olha, peraí, né, se você nos matar, você vai se privar de conhecer uma das bebidas mais fantásticas, né, que o deus Dionísio nos ensinou, que é o vinho, né? E aí o gigante fala: mas como que é seu nome? Ele diz: olha, meu nome é ninguém. E aí ele disse assim, até dá uma tirada, né, como se diz aqui em São Paulo, dá uma tirada no Ulisses, fala: só podia ser grego mesmo, né, ser chamado de ninguém. Então, olha, faz aí o vinho, né? Faz essa bebida aí. Aí os gregos começam a fazer o vinho e o gigante começa a tomar todas. Num determinado momento, né, cai lá, né, bebaço, e aí os gregos furam, né, o seu olho. Ele acorda, gente, de madrugada, né, dá um berro terrível, e aí os outros gigantes chegam lá, e a caverna estava fechada, né? Pergunta: mas o que está acontecendo? E o gigante fala: ninguém me feriu, ninguém me feriu. Aí os gigantes dizem o seguinte: poxa, né? Acorda a gente aí de madrugada e não é nada, ninguém feriu ele, por que ele está gritando, né? Então veja, se você, né, guardadas as proporções, é mais ou menos a mesma ideia, né, lá do cavalo de Troia. Você não pode vencer, né, porque ele é maior, ele é mais poderoso que você, então você usa uma estratégia para derrotá-lo. Né? Igual o vestibular, gente, é um desafio grande, sim, então vamos usar a nossa estratégia aí para entrar lá. Né? Então os gigantes se retiram, e aí, né, o gigante cego lá dentro, mas fala assim: vocês estão aqui dentro da caverna, uma hora eu pego vocês, né? E aí, mais uma vez, eles usam outra estratégia para fugir. Existiam algumas ovelhas, né, que o gigante ali criava, e ele tinha que liberar essas ovelhas para ser, né, para pastar no outro dia. E aí, o que os gregos fazem? Eles se agarram na barriga da ovelha. Então, quando o gigante vai lá, né, passa a mão em cima lá da ovelha para saber se era, né, humano ou a ovelha, e libera, né, quando libera a última ovelha, né, o último grego também conseguiu sair, porque, como disse, né, agarrado lá na barriga, e aí o gigante não sentia, né, que eles estavam lá. E aí eles vão embora. Então, pessoal, bem resumidamente aqui, né, só para vocês terem uma ideia, se você tiver tempo e curiosidade, é uma mitologia muito interessante. Aqui eu quis dar esse exemplo para você, para reforçar essa ideia, né? Quer dizer, o grego ele está sempre valorizando soluções racionais para resolver os problemas. Então, esse traço, né, ou seja, o racionalismo, é uma marca da civilização grega. Mesmo nesse episódio do Canto das Sereias, você também vê, né, essa questão do racionalismo presente. Ulisses pede para ser amarrado ao mastro para não ser, né, levado, né, pelo chamado Canto da Sereia. Então veja, ele tomou uma atitude racional para não ser levado pelo emocional. No caso, as canções, né, das sereias que desvirtuavam os marinheiros e assim por diante. Mas é isso, pessoal. Nós estamos mais ou menos fechando, né, esse período chamado homérico. Qual foi a característica, né, que finaliza, marca essa transição, então, ou no caso, o final aí do período homérico? Foi a segunda diáspora grega. Porque, olha só, gente, o que aconteceu ao longo desse tempo, tá? Foi mais ou menos, né, não estou querendo falar muito em datas, depois eu ponho um resuminho aí, gente. O período, por exemplo, pré-homérico, vai de 2000 a 1200, né? Depois 1200 a 800. Isso aí eu ponho depois para vocês, tá? Essa parte de decoreba a gente vê depois. Mas veja, são mais ou menos, pessoal, né, quase 400 anos de história, se você for pegar o período homérico. Então, o que aconteceu? A população começou a crescer, tá? E aí, olha, raciocina comigo.
você tem uma família, tá? Se essa família, como eu disse, né, vamos simplificar dessa forma, está crescendo, 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 o que vai acontecendo? Você vai concluir comigo e não eu vou te falar, hein? Vou dar uns tempinhos aí para você pensar, porque quando você responde, eu fico mais contente, porque eu fico mais, né, com mais certeza de que você não vai esquecer. Porque se eu falar, gente, é óbvio, eu sei, né? Eu trabalho com isso há muitos anos. Então, a gente não pode ser aquele aluno passivo, ficar só esperando o professor lá falando e você anotando. Não, você tem que pensar junto comigo. Essa é a minha estratégia. Estou te convidando para esse exercício. Para você criar esse hábito, tirar um momento que você mesmo, não vou precisar nem dar o toque, você mesmo vai começar a fazer isso, tá? Que é o seguinte, olha, os laços de parentesco, vou até dar um tempinho para você pensar. Os laços de parentesco estão ficando mais fortes ou mais fracos? Se a população está dobrando, triplicando, quadruplicando, como foi o caso. Os laços foram ficando mais frouxos, não é isso? E se os laços de parentesco estão mais frouxos, aquela sociedade igualitária, será que vai, né, se manter? Vai perdendo aquele, né, laço de parentesco. Certo? Então você já sabe onde vai chegar, não é isso? Aquele pater família, ele teve, gente, uma tendência a proteger os que estavam mais próximos dele. Você também faria isso, não faria? Olha, você vai querer proteger aqueles que estão mais próximos de você, então começa a surgir uma divisão da terra, aquela sociedade igualitária começa a deixar de existir. Então surge o pequeno, o médio, né? O grande proprietário, né? Lógico, né? O grande proprietário vai ser aquele mais próximo do pater família. Então, vai perdendo, né? Vai descaracterizando, e aí nós vamos entrar já nesse outro período, que é o chamado período arcaico. E vai acontecer, gente, muito importante, a segunda diáspora. Nesse mapa você vê a chamada primeira diáspora grega. Ela vai colonizar, né, aquela região da atual Turquia e região. Você pode observar, está em destaque aí no círculo em vermelho. Aqui você pode observar as consequências da segunda diáspora grega. Ela vai pegar, inclusive, né, como eu falei, o sul da Itália. Tome cuidado que essa região é chamada de Magna Grécia, correto? Então a Magna Grécia seria a Itália e não a Grécia propriamente dita. Então, por isso que eu falei no início, você imaginar a Grécia, né, que atual, né, aquele, você observando o mapa vai perceber que é a mão espalmada, né, que eu sugeri, e o entorno da Grécia. Aqui você tem um resumo do período pré-homérico. Depois você para, dá uma olhadinha com calma, mas como eu disse, procure estudar relacionando os assuntos. Eu queria também parabenizar aqueles que entraram na FUVEST, aqui em São Paulo, né? Essa semana, dia 17, saiu a lista dos aprovados. Então, com certeza, né, um momento aí de alegria no meio, né, de tantos problemas que estamos enfrentando, temos esse momento de alegria. E aí eu queria, como eu disse, parabenizar os que entraram e você, né, que está começando os estudos agora, que vai também enfrentar esse desafio lá no final do ano, eu te convido aqui para a gente, né, começar essa caminhada. Eu comecei esse trabalho praticamente no início da pandemia, e nós não conseguimos ainda cobrir todos os períodos, né? Tem projetos aí paralelos, mas estamos, né, nessa caminhada aí, né? Estamos com esse desafio aí, para, né, em breve a gente chegar a cumprir aí todo esse programa, tanto da história geral quanto da história do Brasil, né? Temos também a história da América, a história dos Estados Unidos e assim por diante. Então a ideia é cobrir toda a programação dos principais vestibulares. Aqui você vai ver eu falar muito da FUVEST, né? Porque afinal de contas é o estado aqui que eu estou, né, mais familiarizado, mas todas as universidades públicas, né, seja Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e assim por diante, elas têm um programa, né, muito parecido com a da FUVEST. Então, quando a gente está falando, não é que a gente está priorizando um dos vestibulares, não. São assuntos que cabem, né, em todo o vestibular, certo? Em qualquer estado do Brasil. Então, a ideia é cobrir, como eu disse, toda essa programação aí do ensino médio
Então, né, eu estou te convidando aí para a gente fazer essa caminhada juntos. E como eu sempre falo, além de estudar, né, bastante, tem que estudar certo, tá? E ser, como eu disse, né, tem uma larga experiência aí em cursinhos, eu acho que eu vou conseguir te ajudar nessa empreitada, legal? Então acompanha aí e vamos à sequência da aula.